Olá pessoal, tudo bom? Unidade 6, Urbanização no Brasil. Vamos entender um pouco desses processos de urbanização, suas causas, consequências, alguns efeitos, né? Vamos falar sobre conurbação também, que é o crescimento exacerbado das cidades e elas se juntam a outras cidades. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso agora, tá bom? Então, eu queria definir um pouco, pessoal, antes pra gente, assim, o que é urbanização, né? O que é esse processo de urbanização? Antes nós tínhamos o mundo, a vida em áreas rurais, antes da indústria, antes da industrialização, né? Antes do processo de desenvolvimento dessas atividades econômicas ligadas às estruturas que hoje chamamos de cidades. Nós tínhamos somente áreas rurais, produções primárias, digamos assim. Né? Com o advento das indústrias, essas atividades industriais mais complexas foram se estabelecendo em núcleos, né, de maior proximidade com as pessoas, mas ao mesmo tempo elas geravam essa atração também de pessoas em busca desses trabalhos nas atividades industriais, né, de baixa especificidade, especialização no início. Então isso começa a atrair e formar as cidades. Tá? Hoje, o que define as cidades, pessoal, são essas infraestruturas de planejamento e organização administrativa, tá? Baseado sobretudo no desenvolvimento econômico. Nas cidades a gente vai ter basicamente atividades secundárias e terciárias. O que é isso? Atividades industriais e atividade de comércio e serviços. Né? Pessoal, onde estão os grandes hospitais? Né? Onde estão as escolas? Onde estão as infraestruturas de lazer, né, de cultura principais no mundo hoje? Nas cidades, onde vivem a maior parte das pessoas, né, de forma geral, e onde esses serviços atraem esses tipos de pessoas. O que caracteriza a área rural é a atividade econômica praticada ali, né, a ausência de infraestruturas, né, gerais desse tipo que a gente vê na cidade, e o cultivo, práticas agropecuárias, tanto com a criação de animal quanto o cultivo extensivo o cultivo de qualquer espécie. Né, é isso que define o que é uma área rural. E tem as áreas periurbanas, que é uma área com característica dos dois. Né? Periurbanas, ela tem um pouco de característica rural, mas ela tem alguma característica também parecida com as atividades urbanas. Né? São chamadas áreas periurbanas, geralmente são áreas de transição. Tá? Isso tudo, pessoal, você tem consequências desses processos, mas ao mesmo tempo você tem movimentos que geram esses processos. Tá? Ao mesmo tempo que no campo também você tem uma diminuição da mão de obra, né, e cada vez mais alta mecanização e desenvolvimento tecnológico das atividades no campo, você está empregando menos pessoas na área rural. E isso obriga essas pessoas das áreas rurais a fazer um movimento para as cidades, o que incha mais as cidades de pessoas, pressiona os serviços, pressiona a educação, pressiona a saúde pública, né? Pressiona esses serviços daqueles que vivem nas cidades e esses processos vão se complexificando, se tornando mais complexos, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o urbano é isso, né? Atividades industriais e serviços, né? Mas hoje também a gente pode já perceber também uma certa mecanização das atividades primárias, por exemplo, usinas de álcool, né, próximas das áreas de cultivo de cana, para que não precise ser feito esse transporte, né, gasto mais energia, mais dinheiro com esse transporte. Então você já tem uma certa adentramento das indústrias e das novas tecnologias também na área rural. Então é muito tênue hoje em dia todo esse processo, tá bom? Mas aí a gente vai desenvolvendo mais essas ideias daqui para frente. Então, como a gente já viu também, esse processo acaba sendo excludente nas suas bases, né, na estrutura social. Vejam vocês, eu tenho os centros, né, empresariais, os centros industriais, os centros que emanam os empregos, né, e a maior parte de riqueza, as maiores fontes de riqueza e geração de renda. Né, emprego nesse sentido também, a renda que tem o emprego, o acesso ao emprego. Né, não é possível, não é possibilitado esse acesso para todos. Né? Você tem uma massa de pessoas muito grande, né? Uma população muito grande. Essas pessoas que já estão excluídas, né, estruturalmente, né? Elas não têm acesso à educação de qualidade, né, à saúde de qualidade, e ocorre uma manutenção daquela pobreza, porque essa pessoa ela não tem essa possibilidade de ascensão social pelos mecanismos
da vida urbana, de fato, ela já é excluída no seu local de moradia, lhe falta transporte de qualidade, acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso científico. Né? Muitas vezes, quanto mais pobre no Brasil, mais a criança abandona a escola em idade, né, cada vez mais cedo, né, para trabalhar e aumentar a renda da família. Essa renda é insuficiente, nunca é o suficiente. Essas pessoas não cuidam muito bem da sua saúde, do seu corpo, por falta do acesso, né, a esses requisitos médicos hospitalares. Né? Então você cria-se uma bola de neve, digamos assim. Né? Essas pessoas vão se depositar nas áreas periféricas. Importante lembrar, pessoal, que aqui a gente tem uma foto da favela, provavelmente uma favela de altitude, né? Dessas que são muito famosas no Rio de Janeiro, que elas se localizam em locais de encosta. Mas aqui em Brasília, né, em São Paulo, nós temos uma das maiores favelas da América Latina, Paraisópolis, e ela é uma favela vertical, né, uma comunidade vertical, ela não está em área de altitude. Né? Então a pobreza ela não precisa se apresentar dessa forma, como a gente está vendo na tela, né? Existem milhares de outras formas dela se apresentar, mas toda sociedade capitalista, todo grande país, toda grande região capitalista possui uma desigualdade inerente ao funcionamento do sistema econômico. Para que o grande funcione, eu preciso do pequeno trabalhando, né? Eu preciso do funcionário mais humilde, que vai girar toda aquela roda, né, do sistema econômico, né, atual que a gente vive hoje. Né? Bom, é mais ou menos isso se a gente nem entrar na produção, na questão do meio ambiente, né, pessoal? Só para abrir esse leque para vocês. Você imagina a quantidade de lixo que isso é produzido. Essas áreas de invasão, geralmente as áreas de periferia são as áreas de invasão, não tem tratamento de esgoto, né? Coleta de lixo seletiva, não há uma regulação do Estado, como a gente vê, né, normalmente em áreas onde essas pessoas não ocorre a exclusão social. Né? Então há uma ausência das ações do Estado, muitas vezes a polícia não está presente ali, né? Que possibilita o desenvolvimento de outras atividades. Então essa situação de exclusão social é muito complexa. Essas pessoas vão fazer a migração pendular, né? Vai lotar o trânsito, vai lotar as cidades. Então é um processo muito complexo, né? Que tá ligado, sobretudo, principalmente, a esse acúmulo dos seres humanos ao redor das grandes cidades, dos grandes centros urbanos industriais, tá bom? Pessoal, aqui esse quadro é super interessante, ele é um período, uma análise de um período da taxa de urbanização dentro do país, separado por regiões. A taxa de urbanização nada mais é do que a quantidade de pessoas residentes em áreas ou zonas urbanas de determinada localidade, país, estado, certo? Então, quando eu digo que a taxa de urbanização é de 100%, um exemplo, significa que 100% das pessoas naquele lugar moram em zonas urbanas, em áreas de atividade urbana industriais. Perfeito? Então, entendam esse dado entendam esse dado como populacional. Perfeito? Pessoal, o Brasil, antes de entrar de fato na taxa de urbanização, o Brasil tem algumas características especiais que constituem o rosto, né, a face, as características da cidade, né, e a formação do povo dentro dessas cidades e esses incrementos populacionais que foram formando os grandes centros urbanos no Brasil hoje. Eu acho importante lembrar a escravidão, por exemplo, o processo de escravidão. Né, no momento em que o Brasil torna ilegal a escravidão, ou proíbe a escravidão negra, através da Lei Áurea, em 1888, você tem o quê? Um processo de exclusão, de exclusão cultural. É filosófica e cultural a exclusão, porque você tem uma massa de pessoas ali, ex-escravizados, mas que não são absorvidas pelas atividades da cidade. Essas pessoas são excluídas culturalmente. Não há nesse momento, não há uma absorção do mercado de trabalho por essas pessoas. Então essas pessoas já se excluem naquele momento. Todos esses processos de formação, nós temos a industrialização a partir dos anos 50, que se torna mais intensa, quando começam de fato as grandes cidades a crescer e a atrair esses fluxos populacionais. Nós temos os movimentos migratórios brasileiros, né? Tanto aqueles externos de pessoas que vieram para o Brasil, que a gente viu nas aulas passadas, eslavos, asiáticos, europeus, né?
Nós temos todos esses movimentos, os movimentos migratórios internos, né, de acordo com os ciclos econômicos, e um dos mais recentes, a própria construção de Brasília, que se deu nos anos de 1960, finalizou entre aspas, porque Brasília, a cidade está sempre em construção, né? Uma cidade ela nunca está pronta. Então, nos anos 60 a gente tem a finalização formal, quando a cidade é inaugurada, com certeza contribuiu muito para o desenvolvimento populacional e urbano industrial do Centro-Oeste. Né? Então, pessoal, com todas essas características da formação do povo brasileiro em mente, das cidades brasileiras, a gente vai dar uma analisada nessa taxa de urbanização. Né? Importante aqui, ó, aqui eu tenho uma taxa geral do Brasil, ó, aqui o Brasil por região, no ano de 1950, 70 e 96. Aqui eu tenho o Brasil geral. Em 1950, 36% da população brasileira habitavam áreas urbanizadas, cidades urbanas. Em 1970, a gente já passou da metade. Então a gente pode falar que na década de 70 é a década que o Brasil passa a ser um país urbano industrial, porque a maior parte da população brasileira já morava em áreas urbanas. Em 1996, esse dado é de 78%. É mais de 78%. Se tivesse uma outra coluna aqui, com o ano de 2020, por exemplo, né, a gente ia ter um dado aí de quase 80%, 90%. Com certeza esse dado é bem maior hoje. Tá? Na região sudeste, notem que todas as regiões acompanham esse movimento. Na região sudeste, a gente tinha menos da metade da população vivendo em áreas urbanas em 1950. Em 96 já são quase 90%, quase todo mundo. No sul, a mesma coisa, em menor monta, 29%. Depois, nos anos 70, 44%. Em 96, bem mais da metade. No nordeste, a mesma coisa. Né? Em 1996, mais da metade já residia em áreas urbanas. Centro-oeste, o menos urbanizado, né? Nos anos 50, a região centro-oeste. Com certeza, a construção de Brasília impulsionou muito, não só a cidade, a capital, mas as cidades ao redor, né? Todas as cidades em volta, a própria região de Goiás, que a gente chama região do entorno, né? Cresceu muito, se desenvolveu muito. 48% aqui nos anos 70. Aqui, ó, em 96 já quase 85%. E a região norte é a mesma coisa. 31% nos anos 50, 45% nos anos 70 e 62% em 1996. Então, esses movimentos econômicos acompanham tudo isso, esses movimentos migratórios, e dessa maneira um fato importante também, um dos fatos mais relevantes disso tudo é a questão do tempo, né? A questão da rapidez com que isso aconteceu. Vejam vocês, 46 anos é o período analisado aqui na nossa tela. 46 anos é bem menos que a vida de um ser humano, é bem menos que uma geração. Né? Então eu tenho ali em 50 anos, que é um tempo muito curto, a população triplica, quadriplica nessas áreas urbanas. Então, esses problemas sociais começam a surgir. Exclusão, violência, acessibilidade, né, transporte. Você tem muita gente morando no mesmo lugar e não há uma infraestrutura suficiente para atender a todos de forma equânime, de forma equitativa, igualitária e quanto mais de forma necessária e justa, né, como todos deveriam ser tratados. Perfeito, pessoal? Aqui explica um pouco do que a gente estava falando, né, desse rápido processo de industrialização no Brasil e de desenvolvimento das grandes cidades. Né? Então, a gente vê que está escrito aqui, a partir da década de 40, que se estruturou uma rede urbana em escala nacional. Até então, o Brasil era formado por arquipélagos regionais, polarizados por suas metrópoles e capitais regionais. Então, até mais ou menos a década de 40, nós não tínhamos uma rede de integração como hoje nós temos. É claro que ainda precisa de muito desenvolvimento. Mas hoje essa integração nacional é muito robusta. Nos anos 40, nos anos 30, não. Nós tínhamos as cidades maiores e as cidades menores em volta, desenvolvendo essa relação, né, de troca, venda, comércio. Né? E a partir dos anos 50, com o desenvolvimento das grandes cidades, essas relações vão se modificar. Então vão haver outros requisitos para poder classificar a relação entre esses locais. Perfeito? Nesse sentido, pessoal, eles criaram, os estudiosos da área criaram o que eles chamam de hierarquia urbana,
né, que é essa imagem que a gente pode ver aqui. O que é uma metrópole nacional e o que é uma metrópole regional, centro regional, cidade local. Isso vai me dizer o quê? A quantidade de população daquele local, se é um local muito grande, tem muita população, e se ela polariza, se outras cidades menores dependem de muitos serviços e atividades dessas cidades maiores. Então, quanto mais cidades dependerem da cidade principal, da cidade central, mais ela vai ser um fator de influência naquela região. Isso tudo foi desenvolvendo o que a gente chama hoje de hierarquia urbana. Tá bom, pessoal? Esse texto aqui é muito interessante e é muito elucidativo dentro desses processos que nós vemos conversando até aqui. Eu vou ler com vocês, peço que a gente fique atento no texto agora, perfeito? À medida que a infraestrutura de transportes e comunicações foi se expandindo pelo país, o mercado se unificou e a tendência à concentração urbano-industrial ultrapassou a escala regional, atingindo o país como um todo. Né? Então, o que ele está falando aqui? O que ele está querendo dizer? À medida que a infraestrutura de transportes, comunicações, as tecnologias, as possibilidades industriais, conforme isso foi crescendo ao longo do tempo, com o desenvolvimento da ciência, né? Essas distâncias foram sendo unificadas, quebradas, digamos assim, né? A grosso modo, o que antes eu tinha, agora eu tenho transporte de navio, eu tenho transporte de grandes cargas, eu tenho avião, as distâncias se encurtaram, as cidades cresceram muito a ponto de englobar as outras cidades. Né? Então, essa escala vai se tornando maior, a ponto da gente chegar e dizer hoje que o Brasil é hoje o quê? Um país urbano-industrial, porque a maior parte da nossa população, mais de 80% da nossa população, reside em áreas urbano-industriais. Perfeito, pessoal? Então, assim, os grandes polos industriais da região sudeste passaram a atrair um enorme contingente de mão de obra das regiões que não acompanharam seu ritmo de crescimento econômico e se tornaram metrópoles nacionais. Os grandes polos industriais da região sudeste, né, pessoal? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Começaram a se desenvolver e a atrair, já que as outras regiões, os outros polos de desenvolvimento e as outras regiões não se desenvolveram tanto quanto o Sudeste. Mas por que o Sudeste se desenvolveu mais? Após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, até meados da década de 70, o governo federal concentrou investimentos de infraestrutura industrial na região Sudeste, que, em consequência, se tornou o grande centro de atração populacional do país. Então foi um movimento após a Revolução de 30, né, um movimento político que definiu essas bases do desenvolvimento industrial no Sudeste, fazendo com que as pessoas viessem para lá, fossem, né, para o Sudeste, pegar um quinhão dessa riqueza toda, né, para ser distribuída por aí. Os migrantes que a região recebeu eram constituídos por trabalhadores desqualificados e mal remunerados, que foram se concentrando na periferia das grandes cidades. Tudo que eu vim falando até aqui agora. Pessoal, desqualificados entenda como sem qualificação técnica, científica, educacional e profissional. Tá? Quando ele fala em desqualificado aqui, é nesse sentido. Muitas vezes o trabalhador rural, né, vem de uma área de interior, de uma área rural, ele não tem um estudo formal, ele não tem um diploma, um documento que prove, né, com conhecimento técnico, ele não sabe uma atividade formal que a indústria às vezes precisa, às vezes ele não sabe, às vezes ele até sabe algum ofício, mas ele não tem um curso, ele não tem um documento que o prove. Então há uma distância cultural, né? Muitas vezes esse trabalhador, ao chegar na cidade, ele está ali sem qualificação, desqualificado nesse sentido, sem qualificação profissional, para conseguir um trabalho bom, que vá dar o mínimo necessário para a sua vivência decente dele, da sua família. Isso é muito complexo, porque aí ele vai habitar uma área de exclusão, uma periferia, vai conseguir um trabalho com salário mínimo, às vezes o que eles chamam de subempregos, né, que ganha até menos de um salário mínimo, né, ou o que for possível, fazendo bicos ali, e aí vai aumentando essas pessoas excluídas, vai se tornando mais complexo essa relação das pessoas com as cidades. Perfeito, pessoal? Essa informação é icônica também, né? Existe uma questão
Tudo isso a gente já vem falando também, né? Você tem ali um sistema de transporte. Por que que essas pessoas, por que que a periferia está ao redor das cidades? Por quê? Já refletiram sobre isso? Onde estão as riquezas? Né? Para onde essas pessoas lembram da migração pendular que a gente falou na outra aula? Para onde essas pessoas vêm trabalhar todos os dias? Se eu moro numa área, se eu moro longe, numa área rural, eu não tenho a possibilidade de ter acesso àquela riqueza, aquelas atividades que eu tenho acesso na área urbana, nas cidades. Então eu vou optar nas periferias, que são as áreas próximas. Muitas vezes vou fazer minha migração pendular diária, né, e assim vai seguindo dentro dessa realidade muito, muito comum para todos nós, né, das cidades urbanas industriais que nós mesmos vivemos. Né? Aqui a gente tem uma reflexão interessante sobre o acesso. Né? Hoje a vida moderna, as tecnologias possibilitam muitas coisas para a nossa vida, muitos benefícios. Mas será que todas as pessoas usufruem desses benefícios de forma livre? Né? Existe uma frase que é mais ou menos assim: o dinheiro ele traz liberdade para a gente, literalmente. Né? Com o dinheiro eu posso fazer de forma desmedida, pensando hipoteticamente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero ir para os Estados Unidos amanhã, eu quero ir para a Austrália, eu quero fazer tal coisa, eu vou passear em tal lugar, eu vou pegar um avião, vou conhecer tal lugar, eu posso pegar um Uber e ir para o outro lado da cidade, eu posso ir numa festa, eu posso ir num museu, porque eu tenho tempo livre, eu tenho dinheiro disponível, né? Eu tive acesso ao conhecimento. Então, existe um grupo, né, que são as chamadas classes sociais mais altas, que dispõem, que podem utilizar de todos os benefícios, né, disponíveis nos grandes centros urbanos, né, os benefícios tecnológicos, científicos, educacionais, os benefícios da medicina, de qualidade de vida. Porém, aquele que é mais pobre, ele vai estar, quanto mais pobre, mais excluído da vida urbana, da vida do centro, das atividades urbano-industriais, mais distante ele vai estar, com mais falta de acesso às coisas, né, sobretudo transporte, educação, cuidados médicos de qualidade, ao salário digno, né, enfim. É importante chamar atenção para essa desigualdade social, que ela não é gerada, obviamente, pela presença das cidades, mas a cidade, o centro urbano industrial, ela é uma forma de manutenção dentro desse sistema econômico que nós vivemos hoje, é uma forma de manutenção também dessas relações de exclusão social. Tá? E assim, dada a necessidade de entender e prosseguir categorizando para entender melhor esses movimentos, né, populacionais que as cidades demonstram para a gente, os cientistas foram categorizando, né, a própria questão da hierarquia regional, da hierarquia urbana, né, e a gente criou também, o governo brasileiro, no ano de 1973, um projeto de lei que define o que são as regiões metropolitanas brasileiras, pessoal. Então, ela é definida como um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente, social e economicamente, a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Perfeito, pessoal? Então, são grandes cidades, com cidades menores acopladas e se tornam uma cidade só, digamos assim, uma coisa enorme. São Paulo é a maior região metropolitana do Brasil. Né? Você tem ali várias cidades, município de São Paulo, aí tem o ABCD, né? Santo André, São Bernardo, aí tem Diadema, estou esquecendo de algum. Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, você tem várias cidades, vários municípios enormes ligados ao município central de São Paulo. E hoje essa é uma das maiores, é a maior região metropolitana do Brasil. Né? A gente tem Rio de Janeiro, BH, as maiores também. O Distrito Federal é uma região metropolitana enorme. A região metropolitana de Recife, que engloba outros municípios também. Acho que Jaboatão dos Guararapes. Né? Então você tem inúmeras regiões metropolitanas brasileiras. Né? Essas que eu citei são as maiores.
Mas, enfim, essa é uma definição a título de entendimento e estudo científico, né, na gestão do território das cidades, tá bom? Então, pessoal, assim como a gente viu o conceito de região metropolitana, né, que foi desenvolvido por um projeto de lei para categorizar e facilitar esse entendimento, os cientistas, né, estudiosos desses movimentos das cidades, eles desenvolveram um conceito chamado conurbação, que nome esquisito, né? Mas é muito simples, né? Nada mais é do que a junção de duas ou mais cidades que geograficamente se encontram em decorrência do seu crescimento. Tá? Então, eu tenho uma cidade A e uma cidade B, duas cidades, uma relativamente próxima da outra, não necessariamente, uma maior, às vezes uma menor, que vai crescendo em direção àquela cidade. Então, essas duas cidades, o conceito principal, essas duas cidades, elas vão crescendo a ponto de se encontrarem em algum momento e virando uma coisa só, apesar de serem administrativamente, né, são dois municípios, né, são duas zonas administrativas diferentes, porém, fisicamente, elas se tornam uma coisa só. Você de carro passando naquele local, você não sabe em que momento saiu de um município e entrou no outro. Esse é o movimento que a gente chama de conurbação. Isso pode acontecer com duas cidades ou pode acontecer com várias cidades ao mesmo tempo, que geralmente é o que acontece nas regiões metropolitanas das grandes cidades. Tá bom? Olha que interessante. Então, no Brasil, nós temos cerca de 13 ou 14 regiões metropolitanas. Duas delas, São Paulo e Rio de Janeiro, são consideradas nacionais, metrópoles nacionais ou até mesmo internacionais, né? São as duas grandes maiores cidades do Brasil, indiscutivelmente, em termos de infraestrutura industrial e em termos de população. Tá? Nós temos as cidades menores que exercem influência regional, que são chamadas metrópoles regionais. Tá? Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém, Fortaleza, né? A Baixada Santista, a região de Santos, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, São Luís e Natal são consideradas regionais por exercerem um poder de polarização e influência apenas em escala regional, tá bom? Esse conceito também é interessante, a questão da megalópole, né? Essa zona no mapa, pessoal, essa área que pega a cidade de São Paulo, a metrópole de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, até a região metropolitana do Rio, é considerada a megalópole brasileira, né? Por quê? É porque a megalópole, o nome mega, né? Pela quantidade de habitantes, essa deve ser uma das regiões no Brasil, né, salvo engano, com a maior concentração populacional do nosso território, indiscutivelmente. Né? Você tem essa região é fundamental. Além disso, essa região é chamada de megalópole porque você tem as principais zonas industriais dentro desse trecho. Né? Você tem uma usina nuclear, você tem petroquímicas, portos, os portos mais importantes, né? O Porto de Santos, o Porto de Niterói, né? Um dos portos mais importantes do Brasil, uma grande variedade de indústrias, indústria siderúrgica, naval, automobilística, né? As rodovias, né, com maior fluxo de pessoas no Brasil, dentro dessa região também. Tá? Então é por isso que, por essas características, essa região é entendida de uma forma especial, como uma megalópole brasileira. Todas essas categorizações, pessoal, todas essas categorias de análise, é porque facilitar o nosso entendimento sobre essa matéria. Tá? E para finalizar o nosso entendimento, a nossa região metropolitana, né, daqui do Distrito Federal. Pessoal, é interessante, eu convido vocês a anotarem o seguinte: muitas vezes ao passar por perto de estruturas hospitalares em Brasília, eu notei o carro da prefeitura, às vezes ambulância de outras prefeituras, de Minas Gerais, de Goiás, né? Às vezes lá, ambulância da prefeitura de Formosa, né? Ambulância da prefeitura de Unai. E eu ficava, né, cristalina, eu já vi também. Então eu ficava pensando nisso, por que essas ambulâncias estão fazendo aqui? Por que muitas vezes você tem essa relação entre essas cidades? Né? Isso chama-se polarização, polarização de serviços. Dentro dessa imagem, a gente vê o Distrito Federal no centro e os municípios, né, de Minas Gerais e Goiás que compõem a RID, né, que a gente chama de RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno. Né? Essa RID é polarizada, são cidades pequenas, de forma em geral, com população reduzida e infraestrutura do poder público municipal também reduzido. Não são grandes cidades. Então, o polo, o centro de atração de empregos,
de serviços médico-hospitalares, as principais faculdades, serviços de acesso ao conhecimento, os cursos técnicos, institutos federais, né? As pessoas vão buscar hoje nas grandes cidades. Então, essa região, eu posso dizer que esses municípios ao redor do Distrito Federal são polarizados, são atraídos pelo Distrito Federal. O Distrito Federal, por ter a maior riqueza e o maior número de atividades, né, urbano-industriais, serviços, ela é um polo de atração desses municípios, das pessoas desses municípios, para o trabalho, para inúmeras atividades, tá certo? Então é interessante porque isso vai de encontro ao conceito de conurbação, de região metropolitana, e nos ajuda a entender o desenvolvimento das cidades ao longo do tempo e como os movimentos populacionais se adaptam a isso e vice-versa, como a cidade também responde aos movimentos humanos, né? Isso é muito importante para a gente ter isso em mente. Eu acho legal que no texto ele fala do município de Manaus, né, que apesar de ser um município muito grande, ele não há uma região no entorno de polarização, né? Pelo menos não da mesma forma como no Distrito Federal. Por isso ele não é uma região de atração, nem polariza outros grandes municípios. Então é bom ter isso em mente. O Distrito Federal se tornou esse polo devido ao seu desenvolvimento acelerado, que também trouxe pessoas para a região do entorno. Toda a região se desenvolveu, toda a infraestrutura de estradas que foi construída com a construção de Brasília. Então, toda a região vem se desenvolvendo mais ou menos conjuntamente. Por isso, essa dependência econômica de serviços, de empregos, muitas vezes acontece de fato. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem legal. A gente tratou do conteúdo de uma forma bem abrangente. Eu lembro sempre para vocês estudarem as apostilas, que no momento que nós nos encontrarmos presencialmente, a gente aprofunda esse assunto e entra ainda em mais detalhes, né? Assim que for possível. Um abraço e até a próxima unidade.